Queria que você ficasse em pé no seu lugar, por gentileza, um momento. Nós vamos para a nossa palavra agora. E eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento. O tema da mensagem dessa noite é: poucos estão dispostos a pagar o preço dos processos. Poucos estão dispostos a pagar o preço dos processos. Nós vamos adorar, louvar a Deus com uma música que traz muita referência à passagem que vou ler para vocês nessa noite. Quero que você possa conectar o seu coração no Senhor. Vamos adorar o Senhor. Comece a colocar diante dele o seu coração. Comece a adorá-lo nesse tempo com tudo aquilo que você é, com todo o seu ser. Entrega a Ele. Entrega a Ele. Simples, que o anjo da porta não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Declare, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo. Erga suas mãos, Lagoinha, e declare: então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Nada sobre nós, tudo sobre o nosso amado. E o medo não vai nos parar, não vai nos parar. Oh, e eu vou subir o monte. Declare, Lagoinha. E muitos desistiram, E vou ficar lá até te encontrar. E eu vou entrar na casa e vou fazer morada. e vou ficar lá
subirão. E vou ficar lá até te encontrar. Com fé declare, eu vou entrar na casa E vou fazer morada. e vou ficar lá até te encontrar. Levante suas mãos nessa hora. Pai, nós buscamos a tua presença, Senhor. O preço do processo é estarmos na tua presença, Pai. Que nós venhamos a entregar a ti, Pai, todo medo, Pai, tudo aquilo que tem nos paralisado, que o Senhor leve sobre ti, Pai, mas que nós venhamos a ter a ousadia, Pai, mais um coração obediente, Pai, para buscar a ti em intimidade, Ah, Espírito Santo, nessa noite, nós queremos mais de ti, mais de ti, mais de ti. Levante suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida, assim como um dia Deus fez na vida de Josué, Ele vai fazer na sua vida, mas você precisa se mover, mas você precisa crer, você precisa ousar, você precisa deixar de lado tudo aquilo que você é, não mais pedir para que alguém faça aquilo que você tem que fazer. A palavra do Senhor diz que teve um dia em que Deus determinou a Moisés para que subisse ao Monte Sinai, e Deus traçou uma linha, e Ele falou para Moisés assim, ó: somente você subirá ao monte, e quem mais subir ao monte fora você morrerá. Por isso que essa música diz assim, ó: eu vou perder o medo, eu estou mais perto da morte. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Quando Moisés subiu o monte, quando Deus falou para ele: suba ao monte, eu lhe entregarei todas as leis, eu estarei com você. Sabe quem estava com ele? Josué. Josué estava com ele, e ele não morreu. O que a palavra do Senhor nos ensina aqui não é sobre o medo da morte, é sobre o medo de estarmos longe da presença de Deus. Quando você tem intimidade, quando você busca obediência ao Senhor, Ele não vem com morte, Ele vem com vida, e eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, a graça do Senhor, a graça do Senhor, a graça do Senhor, a graça do Senhor. Oh, Espírito Santo, ah, Pai. Sabe o que mais a palavra diz? Que ao subir o monte, Josué, que estava ao lado de Moisés, Arão e Ur, que tinham os títulos, eles estavam embaixo, eles não subiram. Não é os títulos que te promovem, mas é você estando na presença de Deus, é na presença, é buscando aquilo que Deus é. Eu posso te falar uma coisa? Enquanto Deus estava entregando a Moisés as leis, mas também consagrando a Arão como sacerdote de todo um reino, de todo um povo, Arão estava lá embaixo, tendo medo de ser julgado pelo povo, e ajudando o povo a construir um bezerro de ouro. Não é sobre aquilo que você faz, mas é sobre aquilo que Deus é. Arão estava fazendo tudo errado, mesmo assim ele recebeu a consagração. E sabe o que Josué fez? Josué não foi aquele que falou: Deus, olha o que Arão está fazendo, Deus, olha só eu que estou aqui buscando a tua presença. Não, ele apenas continuou buscando a presença de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que depois disso, eles ficaram 6 dias lá em cima. 6 dias. A nuvem desceu no monte, e o peso da glória era assim algo surreal. Eles sentiam o peso da glória, era algo assim extraordinário. E Josué estava com Moisés. Não foi ninguém que contou para ele, não foi ninguém que falou, olha só. Ele não estava lá debaixo assim como o povo olhando e falando assim: olha só o peso da glória, parece um fogo consumidor. Ele estava lá. No 7º dia, a palavra do Senhor diz que uma nuvem veio e levou Moisés para com Deus. Mas Josué não desceu. Josué continuou ali diante da presença de Deus. Passou-se 40 dias depois disso, e Moisés ficou lá recebendo do Senhor toda a orientação. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles desceram, eles ouviram gritos, e era o povo que havia construído o bezerro de ouro, que estava adorando outro Deus.
E Moisés jogou as pedras da lei no chão, que tinha sido escrita pelo dedo de Deus. Eu vou te falar uma coisa. Sabe quem mais viu as pedras da lei escritas pelos dedos de Deus, fora Moisés? Josué. Josué estava lá. Josué estava lá. Quero dizer para você nessa noite, o preço dos processos tem um preço que você precisa pagar. A salvação que você recebeu foi na cruz, foi através de Cristo. Você foi salvo através de Cristo Jesus, mas existem responsabilidades humanas que Deus deixou para mim e para você, para que você possa ser alguém totalmente transformado por Ele, em um agente da transformação do céu aqui nessa terra. Deus quer te usar como instrumento em suas mãos. Deus quer que você seja como Josué, esse homem que não se aparta da presença de Deus, que não se aparta da presença de Deus. Não saia da presença até que ela não saia de você. Pode sentar, por gentileza. Mas que você pedir para a banda fica aí, a banda, o vocal pode descer, mas a banda fica, tá um sonzinho bom. Não saia da presença até que ela não saia de você. Nessa época de Josué, a presença estava em lugares, a presença estava às vezes sobre homens, mas agora a presença está dentro de você. É o Espírito Santo no seu coração. Nós vamos ler aqui uma passagem para dar continuidade de tudo aquilo que Deus tem falado conosco, que está lá em Êxodo capítulo 33, no versículo 11. Êxodo capítulo 33, no versículo 11. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Isso aqui é maravilhoso. Depois de tudo isso que aconteceu, quando Moisés ele ia ter um encontro com Deus, ele saía da onde eles estavam reunidos e ia fora do arraial. Conforme ele ia andando para fora do arraial, para fora ali da sua cidade, as pessoas iam saindo das suas tendas e ficando na porta. Mas elas falavam assim, ó, vai Moisés, pode ir lá falar com Deus. Pode ir. Porque eles tinham medo. Medo da glória de Deus. Medo de morrer. Eles tinham medo de estar na presença de Deus. Lembra, teve uma determinação. Eu falei aqui para vocês. Teve essa determinação que Deus falou assim, ó, quem passar essa linha para subir o monte vai morrer. Que está lá em Êxodo 24. Isso ficou no coração deles. E o medo. E o medo. Mas quem estava lá com Moisés, que acabamos de ler? Era Josué. Josué estava lá. O que é mais interessante, que a palavra diz assim, que quando Moisés voltava para o arraial, para falar com o povo aquilo que Deus tinha trazido ao coração dele, onde Josué ficava? Na tenda. Ele não se afastava da presença. Não se afastava da presença. Ele amava a presença de Deus. Gente, presta atenção. Presta atenção. Se você pode receber direto do trono de Deus, por que às vezes você espera de pessoas? Por quê? Ele não estava recebendo as orientações, assim como todo o povo lá de Moisés. Ele recebeu direto do Senhor, ele estava ali, ele estava junto, ele estava ouvindo. Ele nem se afastava depois para estar com Moisés, para aparecer para o povo, para falar assim, ó, eu estou aqui, eu quero um espaço para mim, não. Ele queria estar na presença de Deus, era onde ele continuava. Isso é o que você tem que guardar no seu coração. Você tem que guardar no seu coração. O que você tem priorizado hoje? Você tem priorizado estar na presença de Deus? Ou você tem priorizado conquistar coisas nessa terra? Você tem priorizado aparecer para os outros para que você seja visto? O que você tem priorizado? Que eu vou falar uma coisa para você. Não dá mais para você brincar de ser crente. Não dá mais para você brincar de ser cristão. Sabe como você busca a presença? Em oração, em oração, em oração. Se você ler a história da igreja, todos os grandes homens e mulheres de Deus, eles pagavam o preço através da oração, eles viviam os processos através da oração. Eram 4, 5, 6, 12 horas por dia orando.
Lê lá a história de John Wesley. Lê a história desses homens e mulheres de Deus que pagavam o preço através da oração. Aí você, às vezes, não tem o tempo para orar. Você vai orar 6 horas por dia? Você vai orar 3 horas por dia? Você vai falar que não tem tempo. Você vai orar 30 minutos? Não vai. Aí você quer ser alguém que consegue vencer os processos. Você não vai vencer. Sem estar na presença de Deus, você não vai vencer. Poucos estão dispostos a pagar o preço dos processos. É por isso que tanta gente desiste no início das coisas ou no meio das coisas. Quantas coisas você que está aqui mesmo já começou e parou? Quantos? Um curso técnico que você começou lá atrás, uma faculdade que você começou e parou, relacionamentos que você firmou uma aliança e que você encerrou. Quantas coisas você não esteve disposto a pagar o preço dos processos? Você precisa entender que para que você seja alguém que possa ser como Josué, você precisa ser um homem e uma mulher de oração, de busca, de conexão. A oração, ela vai te trazer a realidade dos céus, ela vai te mudar por dentro, para que você possa ter intimidade com Deus e ouvir aquilo que Ele é. O segredo para conquistar é ter um coração disposto a pagar o preço dos processos. Josué, ele se submeteu aos processos ao longo da sua história. Ele não foi logo de cara um líder em Israel. Não foi. Não é lá em Josué capítulo 1, versículo 8 que a história dele começa. Seja forte e corajoso, agora eu te levanto. Não, já estava aqui, ó. A primeira aparição dele diz que ele estava guerreando. Êxodo capítulo 24, se você puder ler depois, vai demonstrar um tempo em que Israel estava em guerra contra os amalequitas. E aí, Moisés estava no monte orando. Moisés estava lá, recebendo a direção do Senhor, orando, intercedendo por aquela vitória. Quem estava do lado dele ali? Vocês lembram? De um lado, Arão, de outro, Ur, segurando o braço de Moisés. Toda vez que ele ficava com os braços levantados, o povo vencia, se abaixava, o povo começava a perder. Então estava ali os três, em oração. Sabe onde Josué estava? No fronte da batalha. Guerreando. Ele estava ali, ó, renunciando à própria vida. Quem ia para frente da batalha tinha quase a certeza que não voltaria mais. Lembra quando Davi fez todas as coisas erradas lá contra Urias? Aí ele falou assim, ó, já que esse cara não quer fazer o que é simples, quer deitar com a mulher dele e eu não ser descoberto da minha traição, vou mandar ele para onde? Para frente da batalha. Urias morreu. Era um dos melhores guerreiros que ele tinha. Morreu. Josué estava pagando o preço dos processos. Enquanto estava todo mundo lá em cima orando de boa, ele estava guerreando, vivendo os seus processos. Era o mesmo que estava com Moisés quando Deus o chamou para o Monte Sinai. Era o mesmo, mas ele não pulou processo na sua vida. Josué, ele não teve medo da missão. Não teve medo da missão que Deus entregou para ele. Entenda uma coisa, Josué era um homem da presença, um homem que estava na presença de Deus. Então aquilo que Deus falava com ele, ele não tinha dificuldade de seguir. Não tinha. Deus dava uma missão, ele seguia. Ele não tinha medo. Ele não teve medo de Deus. Ele não teve medo de cruzar a linha. Ele falou assim, eu prefiro morrer do que não viver na presença de Deus. É assim que você tem vivido? Ou por qualquer coisa você tem parado? Por qualquer coisa você tem deixado a presença de Deus? Eu cansei já de receber mensagens, falar, pastor, ora por mim, pastor, eu preciso de um trabalho. A igreja ora, a gente manda para intercessão e vai lá e manda tal. Aí você vê depois e fala, sumiu o peão, desapareceu. Aí você manda uma mensagem e fala, tá tudo bem, pastor, é que eu estou trabalhando muito, não dá para ir na igreja não. A pessoa, ela recebe a bênção, mas aí ela esquece de estar diante de Deus. De verdade, você pode falar assim, pastor, mas não é sobre igreja.
Se essa pessoa tivesse o tempo no secreto, orasse 6 horas por dia, 3 horas por dia, 30 minutos na sua casa, está tudo bem, mas não faz. A igreja que traz a comunhão, a igreja que nos lembra o quanto nós somos falhos e precisamos um do outro para nos impulsionar a sermos cada dia mais parecidos com Deus. É a igreja que nos faz isso. Porque senão, às vezes vai passar meses, às vezes dentro da igreja está passando meses que você não abre a Bíblia, que você não lê, que você não ora diante do Senhor e busca estar diante dEle. E olha que agora você não precisa subir um monte não. Agora o Espírito Santo habita em você. Habita em você. É só você renunciar a algumas coisas que você verá. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre quando você está na presença de Deus, não tem tempo para construir bezerros de ouro. Quando você está na presença de Deus, você não tem tempo para construir bezerros de ouro. Presta atenção. Todo um povo se corrompeu, inclusive Arão. Inclusive aquele que foi designado a ficar lá embaixo no monte, para que quando o povo tivesse alguma dúvida, falasse para eles assim, ó, fica tranquilo, Moisés foi lá diante de Deus, vai dar tudo certo. Olha tudo que Deus já fez, nos libertou do Egito, abriu o Mar Vermelho, tá tranquilo, gente, fica em paz. Todo esse povo se corrompeu, mas Josué estava na presença de Deus, ele não se corrompeu, ele guardou o seu coração, ele não teve tempo para construir bezerros de ouro, porque ele estava diante da presença de Deus. Sabe por que muitas vezes você patina, e você continua cedendo, e sendo alguém que vive entregue aos seus desejos e prazeres da sua carne? Porque você não está diante da presença de Deus, você está construindo bezerros de ouro, você está construindo ídolos que te afastam de Deus. Você, ao invés de buscar a Deus e estar ali, saciando a sua fome, a sua sede, o seu vazio diante dele, você está buscando preencher em coisas. Você fica mal, você fica triste em qualquer coisa, aí você some da vida. Em vez de você colocar o seu joelho no chão, você orar, muitas vezes você se esconde no seu quarto. Hoje em dia não precisa nem de computador mais, né? Com o celular, acessa sites pornográficos, conteúdos indevidos, e peca sozinho. Ou pior, peca com outras pessoas. Não é só a gente solteiro não, às vezes tem gente casado que em vez de estar ali tendo tempo com Deus, está fazendo aquilo que é errado. Hoje em dia, com facilidade a tecnologia, não é só mais assistir um futebol ali, que também pode ser uma idolatria às vezes, se você coloca isso num pedestal. Às vezes você está até ali, vou só fazer uma apostinha, vou apostar, perdendo o seu dinheiro, o dinheiro da sua casa, o dinheiro da sua família, viciado, sendo alguém construindo bezerros de ouro, falando assim, não, eu não sou desses crentes religiosos não tem problema beber um pouco não, eu vou beber, a palavra de Deus fala que beber não é pecado, aí você bebe, você toma uma cervejinha, você acha que está tudo bem. Me fala uma coisa benéfica que o álcool traz, uma história boa através do álcool. Se você me trouxer, eu falo assim, tá bom, mas não tem nada de bom que vem do álcool. Você está se rendendo aos bezerros de ouro dessa vida, a coisa que pode te levar ao mal. Seu filho está te vendo, as pessoas estão te vendo, você fazendo coisa errada. É uma cerveja, aí que depois pode abrir ali, o Júlio está aqui, sabe, um homem autoridade, ele sabe, é uma cerveja que abre porta para uma droga ilícita, que abre uma maconha, que abre uma cocaína, que vai assim, vai levando e vai levando. Não sou desses caras não, eu sei me controlar. Às vezes é o seu vizinho, que olha para você saindo todo domingo e fala assim, é um homem de Deus, que um dia quando precisa ele vai buscar em você, mas você está lá às vezes tomando só uma cervejinha na sua sexta-feira à noite, ele fala, esse cara é igual eu, deve estar perdido também. Para de construir bezerros de ouro, busque a presença de Deus, busque ser alguém que anseia pela presença de Deus, anseia. Josué era esse cara que fala assim, eu quero mais a presença de Deus, eu quero mais aquilo que Deus é, quero mais,
Gente, nós não somos perfeitos. Nós não somos homens e mulheres que por aquilo que nós somos, nós vamos conseguir vencer os nossos desafios, vencer os nossos gigantes. Não vamos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós. Nós precisamos mais e mais dessa presença, mais e mais. Eu me lembro, 13 anos atrás praticamente, que eu retornei à igreja, que eu fiquei uns anos afastado. Eu saí com 19 da igreja e voltei com 23 anos praticamente. E ali eu entendi. Ao ler a palavra de Deus, a mergulhar na palavra, eu entendi que existiam muitas coisas que eu não conseguia dominar, mas que a palavra dizia assim, que através do Espírito Santo você pode. E eu comecei a orar, falei, Espírito Santo, tira essa vontade de mim. Eu não quero ser um homem que é dominado pelo pecado. Eu não quero ser alguém que sai por aí e fica com qualquer mulher, não. Eu quero ser alguém livre. Alguém livre. Eu orava. Sabe como que eu fui conhecer a minha esposa? Muito antes de eu realmente conhecê-la fisicamente. Eu me lembro que um dia eu falei, Deus, eu não posso, eu não tenho condições, não dá para eu escolher, não dá. Quem sou eu? Mas o Senhor sabe quem é a mulher para mim. Aí eu falei, vou orar. Fui para o monte orar, 8 sexta-feira. Por que 8? Porque eu não queria que fosse 7, para não falar assim, 7 sexta-feira lá. Não, 8. Falei, vamos 8. Para não ficar nenhum número, falar assim, era 7, por isso você foi. Não, 8. 8 sexta-feira. 8. Orando pela minha futura esposa. Buscando. Me guardando. Foram 3 anos e meio sem me relacionar com ninguém. Graças ao Espírito Santo de Deus, não por aquilo que eu sou. Até um dia a Flávia apareceu na minha vida. E nesse mesmo propósito, eu lembro que eu coloquei diante do Senhor a vida da minha mãe. Porque quando eu retornei para Jesus, minha mãe, ela estava no Espiritismo. E eu lembro que eu fui até a casa dela, e nós conversando, ela falou, filho, eu estou muito feliz que você voltou para a igreja, voltou para Jesus, bênção demais. Mas não fala para mim de igreja, não. Não fala para mim de igreja. Lembra quando eu te chamava e você não queria ir? Agora, eu que não quero ir. Minha mãe estava ferida com a igreja, traumatizada. Você acha que eu fiquei insistindo, gente? Quem sou eu para convencer alguém de vir para a igreja e ir para Cristo? Fui para o monte, vamos orar. Então, o meu propósito, orava pela minha futura esposa e orava pela conversão da minha mãe. É Deus quem vai fazer. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que traz a vida, é o Espírito Santo que traz paz. Então é nele que nós temos que buscar, é nele, é na presença. Tem coisas que você está lutando aí, você vai lutar a vida inteira e não vai mudar, esses ciclos não vão se fechar, porque você está lutando com as suas forças. Você tem que colocar diante dele, diante do Senhor, é o Espírito Santo quem vai te dar a vitória, é ele. E hoje está aqui, estou casado há 10 anos com a Flávia, essa mulher maravilhosa, né? Vamos aplaudir o nome de Jesus aí, que é para honra e glória dele, né? E minha mãe está ali atrás, intercedendo pela igreja. Acho que já faz uns 11 anos que ela voltou para Jesus, a gente não estava nem casado, a gente era noivo, né? É Deus que faz, gente. Não tem mérito nenhum meu, eu só entendi que um dia ele me alcançou. E que agora eu era instrumento nas mãos dele. Deus, ele continua fazendo. Ele continua sendo. Então Josué, ele era esse cara que ele priorizava o Senhor. Priorizava Deus. Ele não vivia de aparência, gente. Não vivia. O que hoje é muito difícil é que tudo te faz parar de buscar a presença de Deus. Tudo te faz ficar observando de longe. Você tem que entender se você vai ser como a multidão que pereceu no deserto, que ficava de longe vendo Moisés na presença de Deus. Por qualquer coisa você se revolta. É melhor voltar para o Egito, é melhor voltar para a escravidão, estava melhor lá. Ou se você é alguém que confia naquilo que Deus é e nas suas promessas e quer estar na presença dele. Você tem que entender onde está o seu coração. Sabe por quê? Enquanto o povo estava ali cheio de dúvidas e o que eu vou fazer, o que está acontecendo, Josué estava lá, na presença. Quando Deus deu todas as instruções para Moisés, lá em Êxodo 25, você pode ler depois, o Senhor chama Moisés e fala assim, Moisés, agora eu vou construir um lugar, a tenda do encontro. Chame todo o homem, todo aquele que estiver com o coração disposto a ofertar. Traga ouro, prata, pedras preciosas, madeira de acácia, enfim,
tudo o que é necessário para construir a tenda do encontro, todos que estiverem o coração disposto a dar, para construir a arca da aliança, enfim, para construir toda a estrutura onde agora Deus habitaria. Deus precisou levar essa instrução para o povo, mas Josué, ele já tinha ouvido. Por isso que Josué não tinha dificuldade nenhuma de seguir a direção de Deus. Sabe por que muitas vezes tem dificuldade de seguir uma direção de Deus, algo que é um princípio? Porque você ainda está com uma multidão, desconfiando, você ainda está achando que é para as pessoas que você faz enquanto é para o Senhor. Sabe por que eles têm dificuldade de dizimar, de ter fidelidade? Porque você está com uma multidão. Você não está igual Josué que ouviu e falou assim, aquele que tiver coração disposto a dar, entregue. É para a construção do templo de Deus. Aquele que estiver com o coração disposto a dar, entregue, porque é para a arca da aliança ser construída. Josué não tinha dificuldade. Talvez você tenha hoje, porque você não é alguém que vive na presença. Sabe quem tem dificuldade de dizimar? Quem não dizima. Porque aí fica um monte de coisa pensando, falando. Mas quem dizima entende que é para o Senhor, entende que está devolvendo a Ele tudo aquilo que Ele tem confiado em suas mãos e não está preocupado. E o que está sendo feito com o meu dinheiro? Você tem que se preocupar, sim. Se você está em uma igreja séria, uma igreja que é transparente, é isso. Mas você faz para o Senhor. A igreja que você frequenta é um lugar onde a sua semente floresce. Amém. Mas você faz para o Senhor. Você faz para Deus. Nós estamos vivendo grandes coisas, situações que às vezes querem nos desanimar. Mas agora, dia 7 de junho, por enquanto, vamos batizar 10 almas para Jesus e vai vir mais. É uma igreja que não parou. É uma igreja que não está preocupada com aquilo que estão falando lá, está preocupada com aquilo que a palavra diz. A palavra diz que existem pessoas que anseiam por Ele. E nós estamos aqui para ser essa igreja, para ser esse lugar onde leva essas pessoas a uma confissão pública de fé que Cristo é o seu Senhor e Salvador. Pessoas que estão ansiando a presença, e às vezes você que já tem um tempo de caminhada, em vez de ser aquele que acolhe, aquele que abraça, você está preocupado em falar tantas coisas. Vou falar uma coisa para vocês. Sabe quem são as pessoas que mais saem da igreja? São as pessoas que batizam. A gente tenta. Então você que vai batizar, por favor, vem conversar com a gente depois. Faz o discipulado, se você é mulher, faz com as mulheres. Se você é homem, faz o discipulado com o Tiago, com o Isaac, com o pastor Marcelo, comigo. Não fique sozinho, porque Satanás quer a sua alma. Essas pessoas muitas vezes perecem. Porque está ali, batizou agora e começa um monte de dificuldade. Aí não tem um irmão, não tem uma irmã que já tem uma caminhada para falar assim, filhão, filhona, fica na presença. Se você ficar na presença, nada vai poder te afetar. Mas aí a gente está mais preocupado em falar sobre coisas que não têm valor no reino dos céus. Não tem. Presta atenção nisso aqui, Arão tinha o título, mas se deixou levar pelo povo. Arão, ele era aquele que foi consagrado a ser o sacerdote, aquele que entraria na presença de Deus. Tinha o título, mas se deixou levar pelo povo. Estava mais preocupado com os julgamentos, com aquilo que o povo estava pensando, que aquilo que Deus já tinha determinado. Não busque títulos, busque a presença. Título não vai te segurar numa igreja, título não vai te segurar numa caminhada cristã, não vai. Quantas histórias você ouve aí de pastores, de padres, enfim, de homens de Deus, mulheres de Deus, falam assim, meu Deus, caiu, deu ruim. Ninguém é imbatível, somente aquele que morreu na cruz por mim e por você, então é sobre ele. Não existe super-homem não, isso aí é só na Warner Bros. Né? Samuel, você que gosta, né? Só o Superman lá, que nem sei se ele já está mais Superman ainda, né? Meio mais ou menos agora, né? Busque a presença. Lembre-se, o mesmo Deus que limitou a aproximação dos homens com ele no monte, permitiu que Josué estivesse coberto pela sua glória. É o mesmo Deus. É os homens que se preocupam com os títulos. Deus se preocupa com a presença, com você estando nele. É sobre santidade. Para que você esteja na presença de Deus, é sobre santidade.
Você pode ir lá no seu quarto, no secreto, você pode buscar a Deus, mas se você estiver em pecado, você não vai conseguir contemplar a glória de Deus. Não vai. Você vai contemplar a si mesmo. O que você precisa é se arrepender, é se santificar através de Cristo Jesus, e aí sim contemplar a glória de Deus. Josué tinha esse coração. Ele amava a presença e não aquilo que a presença poderia lhe oferecer. Aí, eu abro um parênteses com você. O que você está fazendo na igreja? Você está buscando a Deus, a presença, aquilo que Ele é, ou você está buscando aquilo que Deus pode te oferecer? Eu tenho um segredo para te contar. Se você veio para a igreja porque está buscando conquistas aqui dessa terra, se é alguém que melhora de vida, que compra um carro novo, compra uma casa nova, que agora eu vou casar porque eu vim para a igreja, está com o propósito errado. O evangelho não é sobre isso, é sobre você renunciar a si mesmo, é você buscar a presença, é sobre aquilo que Ele é e não sobre aquilo que Ele pode te oferecer. Se Deus me der, Ele é bom, mas se Ele não me der, Ele continua sendo bom. Não construa e não caminhe sobre pontes que vão te derrubar. Vão te derrubar. Se você é alguém que até hoje está esperando o milagre cair do céu na sua frente, assim, esquece. Sobre a presença. Você quer enriquecer, você quer prosperar, trabalha. Busque a presença, seja alguém reto diante do Senhor, alguém justo, alguém que não trapaceia, alguém que não busca se beneficiar das coisas erradas dessa vida, alguém que agrada ao Senhor em tudo, alguém que é digno de ser ali o homem e a mulher que recebe o salário. Você vai prosperar, você vai enriquecer. Vai. E a palavra do Senhor diz que se você for fiel a Ele, Ele vai multiplicar tudo aquilo que você tem conquistado. Mas isso não tem que ser o que te prende. O que tem que te prender é você estar na presença de Deus, é você ser como Josué, que mesmo se Moisés sair e for falar qualquer coisa com o povo, fala, não estou nem aí que ele vai falar, eu estou interessado naquilo que Deus está falando comigo, naquilo que Deus é, eu quero mais a presença. Viver os processos é para poucos, sabe por quê? Poucos apenas amam e não desejam nada em troca. São poucos que amam a Deus e não desejam nada em troca. São poucos que têm medo de julgamento. A gente acabou de falar de Arão. O povo pressionou um pouquinho, ele espanou. Fez o bezerro de ouro. E você está aqui recebendo tantos julgamentos, tantas coisas, e fala, ai não vou vir mais para a igreja não. Ai, não vou vir mais para a Lagoinha, estão falando tanta Lagoinha aí e tal, não sei o que, não vou mais não. A pressão do povo, buscar a presença, vamos orar juntos, vamos como um corpo só orar e falar, Deus, revela tudo aquilo que está escondido, se há algo em secreto sobre aquilo que a nossa instituição é, que o Senhor revele, mostra a nós. Por enquanto não tem nada, por enquanto são especulações, se bobear, perseguições. Mas se tiver algo que Deus mostre, porque nós queremos estar na presença de Deus, não é debaixo da autoridade do homem, mas da autoridade de Deus. Mas não dá para a gente ficar, não, você tem que ser alguém que busca a presença, alguém que está diante do Senhor, homem e mulher de Deus, de oração, de busca. Pastor, mas você não conhece minha vida não, sabe quanto que eu já sofri, sabe quantos traumas eu já passei, não sabe quantas igrejas já fui, tudo que já fizeram comigo, não sabe quantos relacionamentos eu tive que deram errado, que as pessoas falaram comigo, não sabe quantas vezes eu já fali, que não deu certo, pastor, você não conhece minha vida, você está falando aí, mas é fácil para você, mas isso, mais aquilo, para de meninice, gente, para de ser alguém que fica se ridicularizando, alguém que fica ali se menosprezando, tem que ser alguém que busca a presença, Meu filho Noah tem 3 anos. Aí eu falo com ele, filho, vai lá e joga pro papai isso aqui no lixo. Ele fala, pai, mas eu tô cansado. Vai lá, Noah, olha aí isso aqui pra sua mãe, pai, mas eu não, eu quero fazer outra coisa. Meu filho tem 3 anos, ele pode ficar mais. Toda vez ele vai falar mais. Você não é mais criança. Você não pode mais se render aos gigantes, aos desafios da sua vida. Você tem que confiar que Deus é maior que os seus desafios, que Ele é maior que os seus gigantes. Senão você vai ficar sempre sendo alguém que vai estar ali
guardando, né, carinhosamente o seu sofrimento, os seus traumas, e não confiando que Deus pode restaurar. Apenas ame a presença, seja santo como Deus é santo. O segundo ponto é: Deus não vai te dar uma direção. Deus não vai te dar uma direção se você não tem um coração para obedecer. Às vezes você está paralisado há muito tempo e vivendo os mesmos ciclos, as mesmas coisas, que você não tem um coração para obedecer. Você está ali, no mesmo lugar. Josué tinha fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Leia Êxodo, leia Números, você vai ver que em todo tempo, quando é falado dele, ele fala assim: eu quero a presença, eu quero a presença. Onde Moisés estava, Moisés estava com Deus, ele estava. Se Moisés saía para falar com o povo, ele falou: eu prefiro ficar com Deus, eu prefiro ficar na presença. Ele tinha fome e sede de Deus. Você tem sede do quê? Você tem fome do quê? Só Burger King e McDonald's não vai dar bom para sua vida não, além de te dar colesterol, além de te dar diabetes aí. Não vai matar a sua sede real, a sede da sua alma, não vai. Não vai. É a presença de Deus, é fome de Deus, fome de Deus. Qual foi a última vez que você mergulhou em tudo aquilo que Deus é? A última vez que você debruçou na palavra, falou assim, ó, vou ler. Não é fácil, gente, não é fácil. Esse ano vários desafios, tantas coisas nós temos vivido como igreja, né? Tomei um rola, quebraram o meu braço em vários lugares, me desanimou em algumas coisas, me aposentou do futebol. Mas mesmo assim, já terminei de ler o Evangelho esse ano e agora eu vou... O Evangelho não, ler todo o Novo Testamento, já li, e vou ler a palavra agora até o final do ano. É buscar a presença, gente, é buscar em oração. Muitas pessoas falam assim, os homens precisam buscar mais, orar mais, as mulheres que buscam na igreja. A nossa igreja tem umas mulheres de oração, umas mulheres assim maravilhosas, que estavam semana passada, eu não sei se você sabe, mas elas passaram 12 horas de jejum e oração por você. Mas na sexta-feira, tinha um grupo de homens de Deus no monte, orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pela sua história. Nós estávamos lá orando por você. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar. Nós confiamos em tudo aquilo que Deus é, nós queremos a presença de Deus. Foi Deus que nos colocou nesse lugar, foi Deus que nos colocou nessa cidade, e é Ele que vai nos fazer permanecer e vencer todas as batalhas que nós temos enfrentados, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Antes de ser um grande guerreiro em público, Josué era um adorador no secreto. Antes dele ser alguém reconhecido pelo povo, antes de liderar Israel, ele era alguém que adorava a Deus no secreto. Quando ninguém via, quando todos estavam longe de Deus, ele estava buscando a presença. Sua autoridade com o povo nasceu da sua intimidade com Deus. Para que você possa ter autoridade e poder, você precisa ter intimidade com Deus. Não é errado você orar para que Deus te dê dons, para que Deus te ajude a falar em línguas, para que você seja alguém que revele CPFs e, enfim, alguém que cura. Não é errado não, ora mesmo para que Deus traga dons, mas se você tiver intimidade com Deus, ser um homem, uma mulher de oração, você vai ser alguém que vai ter autoridade para falar, sai em nome de Jesus, o demônio vai sair. Alguém que vai estar diante de uma situação difícil e vai entender que Deus é soberano para reinar sobre tudo aquilo que todos estão dizendo que é para destruição. Você precisa ser alguém que tem intimidade com Deus, que busca. Josué, ele não buscava os holofotes. Ele não buscava. Em nenhum momento da história dele você vai ver ele falar assim, tá demais, né? Eu estou aqui o tempo todo na presença de Deus, fazendo o que é certo, e esses caras aí fazendo só coisa errada. Esses monte de ancião aí que Moisés separou, esse irmão dele aí que não está com nada. Você não vai ver Josué reclamando e falando assim, não vai. Ele não criou holofotes. Para você entender, até Moisés deu umas vaciladas ali. Ele não quis o lugar de Moisés. Em nenhum momento fala isso. Não fala. Ele não queria os holofotes. Ele não queria aparecer.
da mesma dedicação que ele tinha para servir a Deus, ele tinha para servir Moisés. A mesma dedicação. Uma linha muito tênue que eu e você temos que entender é que não existe ninguém que é superior ao outro. Não existe. Você não tem que idolatrar pastor, você não tem que idolatrar um líder, você não tem que idolatrar ninguém. Mas você tem que honrar. Honra. Josué era esse cara que ele entendia, eu preciso honrar. Lembra Davi? Davi, ele já era alguém que tinha sido ali ungido para ser rei. Saul fazendo um monte de coisa errada, e teve a oportunidade de matar Saul e falou assim, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Espere o seu tempo. Pague o preço dos processos. Confie no Senhor. E seja alguém que vá viver completamente aquilo que Deus tem para você. Você não precisa viver aquilo que o outro está vivendo. Você precisa viver aquilo que Deus tem para você. Para você. Para você. A nossa igreja está patinando muitas coisas, não só a igreja nossa aqui, mas a igreja numa totalidade, porque às vezes está olhando mais para aquilo que o outro está vivendo, deixando de viver, e esquecendo que Deus tem coisas individuais para cada um de nós. Você acha, gente, eu estou na paleta hoje, vim aqui, ó, na paleta do louvor, fala aí, Iago, na paleta, aí subi aqui, podia cantar junto com eles então, eu canto melhor que o pastor Léo que estava aqui, se você for ver. Cada um tem o seu papel, gente. Cada um tem aquilo que Deus determinou. Não adianta você querer assim, eu sou pastor da igreja, então eu vou cantar também, eu sou do louvor. Quem já viu isso aí já? O cara, a pastora vai cantar. Você vai lá e fala, misericórdia, o que está acontecendo? Você quer ir embora. Fica no seu papel, fica na sua função, fica naquilo que Deus determinou para fazer. Só um parênteses. Pregar a palavra é para todos, tá? Não é só para mim não. Aí muda. Você tem esse papel também. Talvez não seja no alto de uma plataforma, talvez seja. Mas o seu papel de pregar o evangelho, levar as boas novas, isso aí você vai ser cobrado. Isso aí você vai ser cobrado. Pode ter certeza. Se você é alguém alcançado por Cristo, Deus coloca diariamente pessoas na sua vida para que você possa ser esse agente de transformação. Então esteja na presença, esteja na presença, esteja na presença de Deus. E permaneça. Permanecer na presença não é para receber poder, mas para estar apto a ouvir a voz de Deus. Não tem que permanecer para falar assim, agora eu vou ser cheio do xaramanai. Não, você tem que permanecer para falar assim, eu estou ouvindo a direção de Deus, eu estou ouvindo aquilo que Deus tem para mim, eu confio em tudo aquilo que Ele já prometeu e que eu sei que eu vou viver porque Ele é comigo, Ele é por mim. Presta atenção, Josué, antes de conquistar a terra da promessa, ele teve que lutar, ele teve que guerrear. Guerreou contra si mesmo, guerreou contra os inimigos, contra a incredulidade do povo, contra a falta de fé do povo. Gente, presta atenção, Josué lá em Números, se você ler em Números 13 e 14, vai dizer que ele foi um dos escolhidos, um dos espias escolhidos. Ele foi o líder da tribo de Efraim. 12 homens escolhidos, líderes. Moisés falou assim, ó, vai lá, vão na terra da promessa e tragam um relatório para nós. Ele teve acesso à terra da promessa antes de conquistá-la. Ele esteve lá. Aí voltaram, os 12 espias voltaram lá diante de Moisés. Aí 10 falaram assim, ó, não dá, há gigantes, há muralhas, assim nós vamos ser destruídos, vamos ser mortos, é melhor a gente voltar para o Egito, não dá. Josué falou o quê? O nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior, a promessa que Ele fez para nós é maior do que os gigantes, é maior do que as muralhas. Somente ele e Calebe, que continuaram confiando em quem Deus era. Às vezes você já acessou a terra da promessa que Deus tem para você, mas você foi incrédulo, você não persistiu, talvez você nem percebeu, e foi como os 10 espias, falou, não dá, vou ter que voltar. Deus te chama para ser como Josué, para ser alguém que fala assim, eu confio em quem Deus é, eu sei quem é o meu Deus, e você só vai conseguir ser como Ele se você for alguém que tenha fidelidade, que tenha intimidade. Não tem como, gente, você confiar em alguém que você não conhece, não dá. Você não vai conseguir confiar. Como você vai confiar em tudo aquilo que Deus é se você não conhecer na sua intimidade?
E confiar é permanecer na presença, é permanecer. Tem gigantes, tem muralhas, não vai dar, vai ser difícil, eu confio, eu permaneço, porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem Deus é. Tem uma frase que eu li, se não me engano é de Isaac Newton, que ele diz assim, ó: se eu vi mais longe, é por estar sobre os ombros dos gigantes. Todos nós temos gigantes, desafios na nossa vida, mas uns estão escolhendo olhar de baixo para cima e falar assim, não vou conseguir, eu não vou vencer. Outros estão entendendo quem Deus é, está nos ombros do gigante, vendo mais longe, falar assim, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem me chamou, eu sei quem me chamou. Josué provou nesse momento para Deus a sua confiança no Senhor. Ali ele provou para Deus, falou assim, ó, tô aqui. Não foi para Moisés, não foi só voltar e trazer o relatório para Moisés, foi para Deus. Assim, foi Deus que falou, foi Deus que nos deu uma promessa. Então ele provou para Deus, assim, eu confio em você, eu confio em você. Ele demonstrou que Deus era maior que seus medos e os obstáculos. Enquanto todos os outros espias estavam com medo, estavam ali já falando não dá, ele rasgou as suas vestes em reverência, em obediência a Deus e falando, Deus, nós estamos aqui, confiamos em tudo aquilo que Deus é, não importa aquilo que todo o resto do povo está dizendo, não é melhor voltar para a escravidão, não é melhor voltar para o Egito, não é melhor voltar para o pecado, eu confio em quem o Senhor é, eu confio em quem o Senhor é. Gente, ele sabia que Deus era com ele. Você tem a certeza que Deus é com você? Você tem a certeza? Quando ele fez esse gesto diante de todo o povo, sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi reverenciado, ele não foi ali aclamado, o povo não falou, tá bom, Josué, né, que foi lá no monte, que esteve na presença de Deus, ele tem razão. Não. A palavra do Senhor vai dizer que eles quase foram apedrejados, ele e Caleb. O povo queria apedrejar ele, esses malucos aí, esses loucos. Como assim? Existem consequências das suas escolhas. Existem consequências de você pagar o preço do processo. Está disposto? Está disposto? Como eu falei para vocês no começo, aqui está assim, o preço dos processos, o tema. Mas o tema original é poucos estão dispostos a pagar o preço dos processos. E você? Está disposto? Ou você está olhando os desafios, olhando os gigantes, olhando às vezes pessoas que estão tentando te impulsionar e paralisando e tentando apedrejar. Você está afundando os seus sonhos, afundando as promessas de Deus em você. Quem tem sido você nesse tempo? O maior guerreiro da nação sendo atacado pelo próprio povo. Não foram os povos inimigos que traíram Josué, foi o próprio povo dele. Sabe o que ele fez? Na verdade eu pergunto antes, o que você faria? Assim, eu tenho a convicção de que Deus é comigo, eu tenho a convicção daquilo que Deus falou, eu sei aquilo que vai acontecer. O que você faria se todos ao seu redor falassem que você era louco? Qual seria a sua reação? Você ia tentar convencê-los? Você ia tentar fazer que eles mudassem de ideia? Josué rasgou as suas vestes e falou, Deus, eu dependo de ti, lute as minhas guerras. Se você tem uma aliança com Deus, Ele luta as suas guerras como você luta as guerras dele. Se você é com Ele, Ele é contigo. E sabe o que aconteceu depois disso? Os 40 anos de peregrinação no deserto. Foi depois desse acontecimento que Deus determinou que o povo iria peregrinar 40 anos no deserto até entrar na terra prometida. Aquela geração, todos aqueles ali não iriam entrar, só a nova geração. Porém, Josué e Caleb teriam acesso à terra prometida. De que lado você está? Do lado
dos homens e mulheres de Deus que buscam a presença, que confiam naquilo que Deus é, que depende dele, ou que se move segundo o ambiente, que se move segundo aquilo que tem tentado te paralisar. Mas essa foi assim, não sejam rebeldes, não tenham medo. O povo de lá é gigante, o povo é grande, mas como um pão nós podemos devorá-los, porque o nosso Deus é conosco. Não tenham medo deles, não tenham medo deles. Josué, ele não negou a existência dos gigantes, em nenhum momento ele falou assim, não tem gigantes lá não, é mentira isso aí que eles estão falando. Josué não tentou enganar o povo, convencer Moisés, falou, não tem gigante lá não, essas muralhas que estão falando é mentira, não, ele falou, tem gigantes, tem muralhas, é realmente tudo isso que eles estão falando. Ele não negou a existência, ele apenas tinha a certeza de que o seu Deus era maior do que todos aqueles desafios. Você tem que ter essa certeza, essa convicção no seu coração, que o seu Deus é maior de todos os desafios que estão sendo propostos na sua vida hoje. Provavelmente, talvez, você só conhecia Josué através do capítulo 1, versículo 8, seja forte e corajoso, porque é bonito, né? É bonito. Que é o último ponto que eu vou falar para vocês. Para viver as promessas de Deus, você precisa viver na presença de Deus. Josué capítulo 1, versículo 5, é o tempo da promessa, né? Sendo cumprida. Mas e o preço que ele pagou pelos processos? E o preço? Lá diz assim, ó, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Isso aqui agora é Deus falando com Josué, diretamente para ele. Pega essa palavra para você, levante suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, se você é alguém que vive na presença de Deus, assim como estive com Moisés, assim como estive com Josué, eu estou com você, eu não o deixarei e nem o abandonarei. Agora sim, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento eu lhe prometi aos seus pais. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Seja na presença de Deus, tenha intimidade com Ele, ouça a voz dEle, e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Guarda isso, se foi Deus que falou com você, Ele vai cumprir. Se não foi algo do homem, vai acontecer. Se não foi algo seu, vai acontecer. Tenha essa convicção. Tão somente, ele continua dizendo assim, ó, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Você quer ser próspero? Não se desvie da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, por onde quer que você ande, você será bem sucedido, você será próspero, se você for alguém que siga tudo aquilo que a palavra de Deus já determinou para mim e para você. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, dia e noite. Ó aqui Josué, olha aqui, talvez você vai lá no tabernáculo, você não me encontra naquele momento, mas se você meditar na palavra dia e noite, você vai me encontrar. Talvez você que está aqui, você fala assim, pastor, eu estou orando, não estou encontrando a presença, leia a palavra, confie na palavra, você vai encontrar Deus através da palavra dele. E a palavra continua dizendo, tenha cuidado com esse livro, com aquilo que está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Ele ainda reforça aqui, eu falo duas vezes, não foi eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Você pode receber essa promessa da palavra do Senhor, não é da minha boca, mas é da palavra de Deus. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Se você é esse homem, essa mulher de Deus, que entendeu que você precisa buscar a presença, estar na presença, essa promessa é para você. É para você. Não é uma promessa no vazio. Não é uma promessa para te fazer levantar a mão aqui e falar assim, não, é se você quiser a presença, se você estiver disposto a pagar o preço dos processos. É para você essa promessa.
Por trás de toda história de vitória de um homem de Deus ou uma mulher de Deus tem uma vida no secreto, que atrai a glória de Deus por pagar um preço por viver na presença dEle. E eu pergunto de novo, você está disposto a pagar o preço do processo? Você pode desistir, mas você não viverá as promessas de Deus. Apenas 2 homens e suas famílias entraram na terra da promessa. Toda uma geração padeceu. Se você não estiver na presença, não confiar naquilo que Deus é, você vai olhar para tudo que está acontecendo e você vai padecer. Você vai padecer. Você não vai confiar, você não vai acreditar, você não vai ter um coração que vai falar assim, ó, Deus é comigo, Deus vai fazer. Você não vai. Você vai olhar para as circunstâncias, você vai olhar para tudo aquilo que está acontecendo. Para confiar no Senhor, você precisa conhecê-lo. Para confiar no Senhor, você precisa renunciar a si mesmo, renunciar aos seus prazeres, não fazer tudo o que os outros fazem. Presta atenção, Josué entrou na terra da promessa. Isso mesmo, ele entrou na terra da promessa. Por estar acostumado em viver na presença de Deus, ele se habituou a ouvir a voz de Deus, por isso ele não questionava, ele apenas seguia as ordens de Deus. Ó, presta atenção, quando você está na presença, quando você está habituado a ouvir a voz de Deus, você não questiona, mas você não questiona a Deus. Não é sobre uma imposição humana, é sobre uma direção do Senhor sobre a sua vida. Talvez você tenha patinado tanto até hoje, você tenha ouvido direções que não são do Senhor. Josué, ele não patinou na sua história porque ele conhecia quem Deus era, ele estava diante da presença, ele ouvia a voz de Deus e ele acessou a terra da promessa por isso. Para os outros, parecia loucura. Para ele, era a certeza da promessa sendo cumprida. A sua intimidade com Deus foi o que permitiu que ele permanecesse, que ele vencesse os processos. Sua vida no campo de batalha era apenas resultado da sua obediência no secreto. O resultado disso na vida de Josué, presta atenção, derrubou as muralhas de Jericó, não com armas, mas marchando e tocando trombetas. Para muitos era loucura, mas para ele era uma direção de Deus. Era sobre o poder de Deus e não sobre a força humana. Josué foi esse homem que teve a audácia, presta atenção nisso aqui, de pedir para o Criador parar o sol. Foi para Deus, para o sol. Isso mesmo, ele orou para Deus e falou assim, ó, para o sol, e parou por quase um dia. O sol parou. Lá em Josué capítulo 10, versículo 12, você vai ver isso aí. E diz assim, ó, não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. O seu Deus é aquele que pode parar o sol. Presta atenção em quem Deus é. Deus tem um extraordinário para que você viva. Então você precisa permanecer na presença. Se coloque em pé no seu lugar nessa hora. Se coloque em pé nesse momento. Estamos para finalizar. E hoje o que Deus tem para mim e para você e para a nossa igreja é essa insistência de permanecermos na presença dEle. Não é mais agora sobre um lugar. A presença de Deus agora não está mais ali reclusa apenas a um lugar, mas é sobre uma pessoa. A presença de Deus está sobre uma pessoa. Oh, Espírito Santo de Deus. Sim, é sobre um homem que está à presença de Deus, é sobre ele, é sobre esse amor que se fez amor por mim e por você.
A presença de Deus está sobre aquele que se entregou na cruz para te salvar, para te resgatar do império das trevas e te trazer vida. A presença de Deus está sobre Cristo, está sobre Jesus, aquele que te amou primeiro, aquele que estava antes da criação e antes mesmo de você nascer, Ele já havia decretado nos céus, na terra e embaixo da terra, que se você permanecesse na presença e estivesse nele, você seria um com ele. Sim, a palavra de Deus diz que teve um outro dia mais extraordinário do que o dia que o sol parou. E foi o dia que Jesus clamou em alta voz. Levante suas mãos bem alto, que essa aqui foi para você, essa aqui foi para mim. Foi o dia que Jesus clamou em alta voz: Tetelestai, 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 está consumado. O preço foi pago, o preço dos seus pecados foi pago na cruz. Por amor, por Cristo, a presença de Deus se fez presente através dele no madeiro, na cruz, sobre esse homem que se entregou em espírito. E nesse dia, a palavra do Senhor vai dizer que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram. Presta atenção nisso aqui. E muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. No momento em que Jesus foi morto, crucificado, e que ele foi estar consumado, homens e mulheres santos ressuscitaram. Ressuscitaram. É sobre o poder de Deus, e saíram dos túmulos. Depois de ressuscitarem, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. E homens e mulheres que desconfiavam, o centurião que guardava Jesus ali, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O preço foi pago pela sua vida. Cristo morreu por amor a você. Jesus é a presença real de Deus em nós, o seu coração. É Ele quem traz vida ao seu coração ferido e magoado nessa noite. É Ele que preenche o vazio da sua vida. Se renda a Ele nessa noite, se renda à presença de Cristo e permaneça nessa presença.